Oi, gente, tudo bem? Queria compartilhar com vocês a experiência que eu tive e falar um pouco sobre documentação brasileira para quem quer se casar aqui na Irlanda. Eu me casei recentemente e durante o processo eu tive algumas dúvidas, enfim, que eu consegui sanar aí pouco a pouco. Então, agora que já deu tudo certo, já saíram todos os documentos, eu gostaria de então compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Bom, primeiro, quando eu tomei a decisão de me casar, eu fui procurar qual é o órgão aqui na Irlanda que faz esse controle, né? Ou quem que a gente tem que procurar em primeiro lugar. E aí eu vim aqui no Google, fiz uma busca justamente escrevendo isso. Então vamos lá. How to get married in Ireland. Tá? O Google vai trazer 3 sites oficiais. O primeiro é o site do governo, depois é o site do HSE, que é de fato o órgão que regulamenta os casamentos aqui, e também tem o Citizen Information. No Citizen Information foi onde eu achei que as informações estão mais legais, então eu vou acabar explicando aqui por ele. Né? Tem toda uma parte introdutória que vai falar dos requerimentos, dos documentos, de notificações, e que eu recomendo bastante que seja feita a leitura disso, né? Porque afinal o maior interessado é você. Então, quanto mais informações você tiver, menos chance de dar errado, entendeu? Então, como eu vou me ater à documentação brasileira, eu vou pular essa parte e vou aqui direto onde ele fala sobre os documentos, tá? Então, você clica aqui, Notification Requirements for Marriage. Dentro desse espaço vai ter aqui, ó, How to Notify the Register. Register é o lugar onde você vai casar, é o prédio onde você vai lá e vai assinar o papel. Né? Uma vez que você clique aqui, de novo, vai ter informações sobre quais são as regras, qual é o custo, como fazer e onde fazer, né? Mas, primeiramente, você tem que saber quais são os documentos que você vai precisar. Então, quando a gente fala de documento, obviamente é preciso um documento de identificação, né, que vai ser o seu passaporte, e também o segundo documento que ele pede aqui é o seu birth certificate, que nada mais é que sua certidão de nascimento, tá? Você precisa pedir uma segunda via dessa certidão de nascimento. E onde você faz isso? No cartório no Brasil, tá? A Embaixada do Brasil não tem segunda via da sua certidão de nascimento, então é preciso que você entre em contato com o cartório onde você foi registrado da primeira vez, tá? E peça para que uma segunda via seja emitida. Tem outra coisa que ele fala aqui que é bem importante também dizer, que se sua certidão de nascimento foi emitida num país fora da União Europeia, talvez seja necessário pedir a apostila ou a legalização desse documento. Para quê? Para provar que ele é autêntico, tá? Então, o que eu gostaria de dizer é que o mesmo cartório que vai emitir a sua certidão de nascimento, muitas vezes já pode fazer a sua apostila. Não foi o meu caso. O meu cartório é um cartório pequeno, então eles não faziam essa apostila diária, que chama, né? E então eu tive que buscar um segundo cartório, um cartório um pouco maior, que tinha facilidade desse serviço. Só para explicar um pouco o que é essa apostila diária, eu queria só exemplificar, né? Dizer que basicamente é um adesivo que vão colar, né, no verso da certidão de nascimento que autentica aquele documento. Né? É um certificado dizendo que o conteúdo daquele documento é verídico, né? Então, assim, os países que são signatários da Convenção de Haia chegaram à conclusão que precisava obedecer alguns parâmetros, né? Então, este selo, essa apostila emitida pelo cartório no Brasil, vai só confirmar que os dados daquela certidão de nascimento, nesse caso, são verídicos e que eles estão de acordo com os termos estabelecidos na Convenção de Haia. O Brasil é signatário, a Irlanda é signatária. Então, ótimo, eu vou trazer o documento para cá com este selo e tá tudo bem. Depois disso, um outro documento
que vai ser obrigatório, né, vai ser esse aqui, que é a Letter or Certificate of Freedom to Marry, né? O que é isso? Isso é um documento que vai comprovar que eu sou solteira, desimpedida para casar, ou divorciada e, portanto, desimpedida, ou viúva e, portanto, desimpedida, tá? Esse documento pode ser pedido no Brasil também. No Brasil, tem alguns nomes para essa Freedom to Marry, né? Que é declaração de estado civil, pode ser também certidão de solteiro, certificado de celibato, certificado de capacidade matrimonial, certidão negativa de casamento. Então isso vai depender um pouco do cartório ou da sua região e saber a nomenclatura que eles usam, né, para este fim. Eu não optei fazer no Brasil porque eu ia precisar depois fazer uma tradução juramentada, e então eu pedi esse serviço na Embaixada do Brasil em Dublin, né? Eles atendem, eles têm a facilidade desse serviço. Então eu fui me informar quais seriam os documentos que eles pedem, tá? Então, uma vez que a gente vem aqui no site da Embaixada do Brasil em Dublin, eles têm aqui na área de serviços uma série de serviços que eles fazem aqui. E uma delas justamente é a declaração de estado civil. Bom, tem algumas informações gerais que eu também recomendo a leitura, tá? Mas aqui o que mais interessa é sobre quem pode solicitar esse serviço. Então, aqui diz que cidadãos brasileiros que pretendem contrair matrimônio perante a autoridade da República da Irlanda, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu só posso pedir esse serviço na embaixada se eu for me casar na República da Irlanda, tá? Então, assim, esse é um documento que tem jurisdição, quer dizer, vem escrito no documento que ele só tem validade no território da República da Irlanda. Então é o seguinte, se eu quiser me casar em Portugal, se eu quiser me casar na Dinamarca, se eu quiser me casar na Itália, eu vou ter que procurar a Embaixada do Brasil nesses países. Então, seja o Consulado Geral de Roma, seja o Consulado Geral em Lisboa. Então, assim, eu vou ter que saber quem que é a representação do Brasil nesse país e procurar diretamente com eles. Por quê? Porque eu preciso comprovar, né, que o órgão irlandês está me pedindo. É exatamente o segundo item aqui dos documentos necessários. Eu preciso da comprovação de que essa certidão de declaração de estado civil foi pedida por uma autoridade local aqui na Irlanda. Além disso, eu preciso do meu passaporte válido, né? Preciso apresentar 2 testemunhas, né? No caso de testemunhas brasileiras, é preciso que elas vão comigo até a Embaixada do Brasil. Eu preciso de uma cópia do documento de identificação da pessoa com quem eu vou me casar e os documentos que o órgão irlandês já pediu lá atrás, né? Então, minha certidão de nascimento, segunda via, emitida com menos de 6 meses. Se for o caso de divórcio, a certidão de casamento com a averbação do divórcio. E se eu for viúva, no caso, a certidão de casamento onde conste, né, o óbito do cônjuge também. Uma coisa importante de falar sobre as testemunhas é o seguinte: se as testemunhas forem brasileiras, elas podem ir com você no dia do seu agendamento lá na embaixada. Se você morar longe e as testemunhas não puderem te acompanhar, elas podem ter a firma reconhecida no notário público irlandês, chama Notary Public, e se você fizer uma rápida pesquisa no Google, você vai ver que tem uma listagem lá de vários Notary Publics que atuam nas mais diversas cidades, né? Então, você pode ir com essas pessoas até o notário, vai reconhecer a firma delas lá, e aí, no dia do seu agendamento na embaixada, você vai trazer esse documento já com a firma reconhecida no notário. E se você não conhecer nenhum brasileiro, ou se nenhum brasileiro puder ir com você na embaixada, você ainda tem a opção de ter 2 testemunhas estrangeiras. Mas nesse caso, vai ter que obrigatoriamente reconhecer a firma delas no Public Notary, tá? Aqui a gente tem o passo a passo, né, de como solicitar, que é, obviamente, reunir a documentação necessária. Depois, fazer o pagamento da taxa consular no valor de 15 euros. Só uma coisa importante dizer sobre o pagamento
é sobre colocar o nome e sobrenome no campo referência, tá? Dessa maneira o pagamento vai conseguir ser localizado lá dentro e vai ficar mais fácil, enfim, para todo mundo. E depois, o terceiro passo é preencher o requerimento eletrônico, né, onde vai ser feito o anexo de alguns documentos. Então vou conseguir escanear a minha certidão de nascimento, das testemunhas, da pessoa com quem eu vou me casar, e vou fazer o anexo, vou fazer o upload desses documentos. Bom, depois de fazer o upload correto desses documentos e clicar em enviar, esse requerimento volta para a embaixada, onde um funcionário vai avaliar se os documentos estão de acordo ou não. Então, vai ver se a foto do seu passaporte está nítida, se a sua certidão de nascimento foi emitida há menos de 6 meses, se o seu comprovante de pagamento tem seu nome e sobrenome, se o documento das testemunhas está ok, se o documento da pessoa com quem você vai casar está certinho, né? Então, após verificar que está tudo certo, o que vai acontecer é, eles vão enviar um rascunho, tá? Já em inglês, onde você vai observar o seu nome, a sua data de nascimento, a cidade onde você nasceu e o mais importante, o seu estado civil. Você vai ler com atenção e vai dizer se está tudo certo ou não. De repente, tem um acento no teu nome que está errado ou a data de nascimento não é aquela, aí você tem que pontuar para que seja feita a correção. Aí tudo bem, foi feita a correção, tá tudo ok, você disse sim, estou de acordo com essas informações. Isso vai fazer com que um horário na embaixada seja liberado para você. Você vai ter acesso ao calendário e vai conseguir escolher a data mais próxima, a primeira data disponível, e vai marcar o seu dia e horário de agendamento. Quando chegar esse dia de agendamento, as testemunhas vão ter que ir com você até a embaixada, se for o caso, né? Tá até escrito aqui. E você também vai ter que levar toda a documentação original. Chegando lá, vocês vão assinar os papéis, você vai retirar o seu documento e é isso. Tá todo concluído esse processo de declaração de estado civil. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se ainda ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu tento responder o quanto antes, tá bom? De qualquer forma, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo explicativo.